Vamos estar falando do capítulo 4 hoje do livro de Esdras. Esse capítulo 4, versículo 1 e versículo 2, diz assim: quando os inimigos de Judá, de Benjamim, souberam que os exilados estavam reconstruindo o templo do Senhor, o Deus de Israel, foram falar com Zorobabel e com o chefe das famílias. Vamos ajudá-lo nessa obra, porque o que vocês, o Deus de vocês que vocês estão buscando, nós buscamos o Deus de vocês, desculpem, e temos sacrificado a ele desde a época de Esaradom, rei da Síria, que nos trouxe para cá. O mais legal é que você vê uma frase como essa, você fala assim, mas que legal, além das pessoas que estavam ali, que estavam com esse propósito, com esse projeto, tem mais gente querendo ajudar a obra. Tá? Quem é esse Esaradom? Esaradom é o mesmo Xerxes, é também chamado de Sargão II, Salmanaser, rei da Síria no período de 722 até 705 a.C., que os fez habitar em Ala, como diz lá em 2 Reis, capítulo 17, versículo 6. Ou seja, lembra que eu falei que houve a divisão, o Reino do Norte e o Reino do Sul? O Reino do Norte, a capital era Samaria, e o Reino do Sul, Jerusalém. Tá? No Reino do Norte, o que aconteceu? Os caras se desviaram de Deus, se separaram de Deus, se afastaram de Deus, e se misturaram. Tá? A captura de Samaria pelos assírios marcou o final do Reino do Norte. Ou seja, lá em 1 Crônicas, capítulo 5, de 25 a 26, a causa do cativeiro está explicada lá em 2 Reis 17, 7 a 23. Tá? Talvez depois eu consiga dar uma olhada nesses textos. Mas o que acontece? Há muito tempo, o Reino do Norte, eles se desviaram completamente. Desde de alguns reis, né? E o Reino do Sul, ele permaneceu fiel. Inclusive, acontecem uns avivamentos no Reino do Sul. Só que no Reino do Norte isso não acontece. Os caras pecaram e enfiaram o pé na jaca, vamos assim dizer. O que acontece? O Xerxes, tá? Que é também Esaredom, também que é o Sargão, o Salmanaser, tá? Aliás, esse Xerxes, sabe aquele filme 300? É o mesmo. Quem já assistiu aquele filme 300 vai saber quem é o Xerxes. Tá? Mas ele tem alguns nomes também bem interessantes. E inclusive, é muito legal você lembrar que eles ficaram muito mais tempo debaixo do cativeiro do que o Reino do Sul. Muito mais tempo misturado com as coisas do lado dos assírios. Não somente isso. Gente, a mistura não só aconteceu em termos de pessoas, mas aconteceu também em termos de cultura e religião. Tanto que o judeu tem a dificuldade com o samaritano, por quê? Eles se contaminaram, se misturaram e se perderam completamente. Gente, no reino olha, daquele grupo que voltou para Jerusalém, lembra que tinha um pessoal que não sabia nem qual era a origem deles? Da mesma maneira aconteceu lá com o pessoal do Reino do Norte. Eles não sabiam qual era a sua origem, não sabiam, tinham se perdido completamente em termos de cultura. E por falar em cultura, é bom lembrar, tá, que foi feita uma pergunta no domingo passado, e é bom esclarecer como era a forma de cultura com o povo de Israel. O povo de Israel, ele cumpria o que foi pedido por Deus. Dessas palavras que hoje te ordeno, delas falarás assentado aos teus filhos, e as inculcarás aos teus filhos. A cultura de Israel, eles tinham uma coisa com um personagem chamado Talmidim. O que era o Talmidim? Era aqueles que seguiam os mestres. A criança, ela era ensinada em sua casa a lei, ela aprendia a lei. Tá? Ela decorava a lei, ela aprendia. Até os 11 anos. Dos 11 anos até os 14 anos, ela ia ficar com um mestre. E nesse período, inclusive, havia um ditado em Israel: cubram-se com a poeira dos vossos mestres. Ou seja, ande tão próximo do seu mestre que a poeira dos pés deles vai se apegar em você. Era essa a ideia de aprender, a ideia de conhecer, a ideia de entender e de viver de acordo com os mestres em Israel. Por isso que você vê, muitas vezes tem os mestres, mas tem os doutores, que eram os doutores da lei. Até os 14 anos.
Depois desse período, aqueles que se destacavam ficavam. E os outros voltavam para suas famílias. Então, essa era a forma de cultura. Naquela época não tinha primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oito, nono ano. Não tinha nada disso. Não tinha escola estabelecida. Não existia o ensino da maneira que nós temos hoje, né? Da forma quadradinha que nós temos hoje, com escola e etc. e tal. A cultura e a informação era passada de um para o outro. Aliás, é nesse período, inclusive, tá, que surgem, veja bem, que depois que eles são tirados, que eles estão no exílio, o que eu falei é que surgem os profetas escritores. A profecia passa a ser escrita. Mas até então, o conhecimento da lei era transmitido, em primeiro lugar, via oral, tá? E depois, os que aprendiam a ler passavam a consultar e estudar os livros da lei. Tudo isso acontecia antes, né? Enquanto eles estavam lá em Israel, no templo. Era a referência cultural que eles tinham, era a referência histórica e era a referência religiosa. Quando acontece a queda do Reino do Norte, quando o Reino do Norte cai, eles são levados para a Síria. E é trazido da Síria também algumas pessoas que ficam no meio daquele povo, controlando aquele povo. E acontece, inclusive, os casamentos e a mistura étnica. Disso surgem os samaritanos, que perdem a sua referência cultural. Ah, Betão, mas você falou que as crianças eram ensinadas, mas depois que acontece essa interferência cultural, eles perdem essa referência de ensino. E eles perdem a referência de quem é Deus. E eles começam a se envolver com outros deuses. Lembra que eu falei, inclusive, do Deus da... Agora quem esqueceu foi eu. Do Baal, desculpem. Então, eles achavam que o Baal era o Deus da fertilidade. E eles começaram a misturar esse raciocínio deles entre Baal e outros deuses. Não foi só Baal. Vários outros deuses se enfiaram no meio do povo que era israelita, que devia buscar somente ao Senhor Deus. Nisso, esse povo sem referência, esse povo sem uma credencial, vamos assim dizer, como povo de Israel, esse povo é esse povo que está chegando agora e fala que vai ajudar. E fala que, inclusive, tem uma linguagem de amigo. Se eles estavam no cativeiro desde a Síria, tá? Olha, gente, longe para Chuchu, isso significa que na mão dos assírios, eles passaram pela mão, olha, da mão dos assírios, eles foram para a mão dos babilônicos, e agora estava na mão dos persas, sabe? Tinham passado por baixo de 3 cativeiros. Um longo cativeiro, aproximadamente uns 183 anos, de 721 a.C. a 538 a.C. Se nós tínhamos falado aqui que algumas pessoas com 70 anos perderam a sua referência, imagine um povo que está há 180 anos escravizado. Perderam completamente a sua referência religiosa, não só a referência religiosa, mas a referência, inclusive, do seu Deus. Perderam completamente a referência de tudo que eles tinham. A cultura israelita. Eles foram, nesse período, tá? Eles foram dominados culturalmente. É um domínio cultural. Isso, gente, é por isso que tem ditado popular que diz aí, né, que as más amizades corrompem os bons costumes, né? É por isso que dizem por aí também, né? Diga-me com quem tu andas que eu vou dizer quem você é. Essa interferência, a interferência de com quem você anda, a gente vê isso aqui no Brasil. Nós somos um país culturalmente dominado por uma série de costumes e tradições, tá? Que eram... Nós já fomos um povo de tradição cultural até razoável. Hoje nós somos conhecidos como um povo mal educado. Ah, você está falando mal do Brasil, Betão? Não estou falando mal do Brasil. Estou falando mal que nós temos problemas culturais seríssimos. E nos últimos anos tentaram incutir na gente alguns costumes e culturas que foram complicadíssimos. E ainda estão tentando. Então, tentando colocar algumas coisas como normais. O anormal parecer normal. Tome cuidado com isso, gente. Isso é horroroso.
E isso é terrível. Tá? Da mesma maneira que aconteceu com os samaritanos. Por isso que você, quando vê Jesus conversando com a mulher samaritana, e é grafado lá a mulher samaritana, é para entender que havia um distanciamento entre o judeu e o samaritano, por causa disso. Lembra lá aquele homem que é atacado no caminho, e passa por ele o sacerdote passa de largo, entendeu? Não deixa o cara caído lá no caminho, passa um levita. E Jesus usa qual figura que foi atender, que foi o bom samaritano. Lembra disso? Ou seja, esse destaque do samaritano, esse destaque que acontece com o samaritano é para mostrar justamente a diferença, o problema que existia entre o judeu e o samaritano. Não é que existia um problema, é que, na verdade, o samaritano ele se contaminou, ele perdeu a sua referência cultural, ele perdeu a sua referência histórica, ele perdeu a sua referência política e ele perdeu a sua referência religiosa. Esse povo, esse grupo, é o grupo que agora chega e vai dizer, olha, nós vamos ajudar aí, viemos para ajudar. E o Zorobabel e os outros ali, também eles fazem uma colocação bem interessante. Eles simplesmente não querem mais correr o risco. Eu gostaria que alguém pudesse ler para a gente, tá? Qual era o risco que existia ali? Gente, esse povo aprendeu, tá, que não devia mais estar debaixo de outros deuses. Israel, como eu já disse, foi vacinado contra a idolatria. Israel aprendeu que eles foram para o cativeiro, eles estavam debaixo do cativeiro por causa do seu pecado. Essa contaminação com outros deuses, deixar o Deus Todo-Poderoso, abandonar o Senhor, a consequência foi o que eles tiveram. Aí você fala assim para mim, mas Bertão, esse negócio é tão sério assim? É sério, gente, porque quando você começar a entender quem é Deus, quando você conhecer a Deus, quando você for controlado por Deus, dirigido por Deus, a vida debaixo da mão de Deus, você não pertence mais a esse mundo. E quando você não pertence mais a esse mundo, você começa, os seus olhos se abrem para tudo aquilo que pode contaminar a pureza espiritual. Aquilo que pode contaminar e distanciar você de Deus. Então, o israelita que entendeu isso, que entendeu que era a mão de Deus que estava tratando com eles, que era a mão de Deus que estava cuidando deles. Cuidando deles é um modo ruim de dizer. Como eu já falei para você, da violência dos assírios. Gente, foram mortos à espada. Os assírios, quando entraram lá no Reino do Norte, mataram as pessoas. E quando gente, quando eles vieram, e quando o Reino do Sul tinha um acordo com o Egito, por isso que foi retido por um certo tempo. Mas depois, gente, veio a Babilônia tomou conta de tudo. E a Babilônia, quando entrava também, ela vinha e guerreava. Ela avançava contra o povo e guerreava. E guerra, gente. A gente não tem noção do que é guerra. O Brasil é um país pacífico, a gente não tem noção do que é uma guerra, do que é uma disputa por um espaço geopolítico. Essa disputa chamada guerra, que para a gente é um negócio distante, e as pessoas não têm noção. Aliás, o brasileiro, nesse sentido, em termos de conhecimento, né, com relação a batalhas, com relação à guerra, com relação à ditadura, nós somos ignorantes. Porque nós estamos há 30 anos, tá, com democracia. Nós tivemos um período de regime militar, tá, que o pessoal fala, foi ditadura. Não, não foi ditadura, não. Aquilo foi regime militar. Ou seja, botaram ordem na casa. O pessoal que acha que foi ditadura não sabe o que é você, quando desobedece uma autoridade, você é colocado na parede e não tem discussão. Leva um tiro na testa e ainda a tua família tem que pagar a bala. É assim que funciona em alguns países. Onde você não tem direito à cultura,
onde você não tem direito à religião. Isso não aconteceu aqui no Brasil. Alguns países que são fechados hoje, que são ditaduras, tá? As pessoas não têm direito, inclusive, a comer. Ela não escolhe o que ela vai comer, ela não escolhe o que seu filho vai estudar. E o governo é quem decide, inclusive, o que seu filho vai vestir. A terra que você vai morar, ou onde você vai morar, ou o que você vai fazer. Isso é ditadura. Onde você não tem liberdade pessoal, você não tem liberdade religiosa, você não tem liberdade cultural, você não tem liberdade alguma. Isso é ditadura. E esse regime imposto, tá? Inclusive nesses regimes que foram que dominaram Israel, a cultura foi exterminada. Inclusive o templo é destruído. Ocorre que teve um rei que chegou lá em Israel, pegou tudo que era do templo e profanou o templo. Pra vocês terem uma ideia, a referência que Israel tinha, que era o templo, ele foi profanado. E depois foi destruído. E é por isso que eles estão voltando agora para reconstruir. Entendendo que toda essa influência cultural negativa, que essa influência espiritual negativa, que tudo isso era prejudicial para Israel, para, inclusive, aqueles que estavam entendendo o que Deus havia feito e a maneira como Deus tinha tratado o povo, é que Zorobabel fala, não, vocês não vão participar, não. E eu me lembro de, desculpem, Efésios 4:27, não deis lugar ao diabo. A atitude de Zorobabel é muito séria. Espera aí, se você não tem nada a ver comigo, cara, desculpa, valeu, obrigado, mas continua aí fazendo o que você está fazendo. Nós vamos seguir aqui no nosso processo. Gente, essa dica que está sendo dada aqui, esse relato bíblico, chega até nós com um único propósito. Se afasta do mal. Se afasta de tudo aquilo que não parece ser de Deus. Se afasta daquilo que não é santo. Aquilo que afasta você de Deus. Aquilo que não tem aparência de Deus. Não tem cheiro das coisas de Deus. Se afasta. Essa ideia. Clara, objetiva e bem definida e bem declarada. Você deve fazer o mesmo contra as coisas que apenas aparentemente boas, que devagar se infiltram na igreja e nos lares. Na igreja e nos lares. Na tua casa. Guarda a tua casa. Você é o guardião da tua casa. Você é a pessoa que vai defender a sua casa. A cultura, os costumes que entram na sua casa, é você quem permite. É você que dá permissão. Eu gostaria... Henrique, está com a Bíblia aí? Eu. A minha Bíblia aqui... Dá uma olhada nesse 2 Reis, capítulo 17, o versículo 24. Que a minha aqui, ela simplesmente fechou. Segunda Reis. Capítulo 17. Capítulo 17. Vamos ler alguns versículos. 2 Reis 17. Aqui, 24 a 41. Isso. Lê inteiro? 24 a 41? Por favor. O título é O Rei da Síria leva para Samaria muitos estrangeiros, né? Isso. Então, 24. E o rei da Síria trouxe gente de Babel, e de Cuta, e de Ava, e de Amate, e de Sefarvaim, e a fez habitar nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel. E tomaram a Samaria em herança, e habitaram as suas cidades. E sucedeu o quê? Oi? É isso aí. Vocês perceberam o que aconteceu? Eles tomaram a Samaria, e não só tomaram a Samaria, eles também trouxeram as pessoas para Samaria. Continua, Henrique. E sucedeu que, no princípio de sua habitação ali,
não temeram ao Senhor, e mandou entre eles o Senhor leões, que mataram alguns deles. Pelo que falaram ao rei da Síria, dizendo: a gente que transportaste e fizeste habitar na cidade de Samaria, não sabe o costume do Deus da terra, pelo que mandou leões entre ela, eis que a matam, porquanto não sabe o culto do Deus da terra. Então o rei da Síria mandou dizer: levai ali um dos sacerdotes que transportastes de lá, e vão-se e habitem lá, e ele lhes ensine o costume do Deus da terra. Veio, pois, um dos sacerdotes que transportaram de Samaria, e habitou em Betel. Ele lhes ensinou como deviam temer ao Senhor. Porém, cada nação fez os seus deuses, e os puseram nas casas dos altos que os samaritanos fizeram, cada nação nas suas cidades, nas quais habitavam. E os de Babel fizeram Sucote e Benote, e os de Cuta fizeram Nergal, e os de Amate fizeram Acima. E os aveus fizeram Nibás e Tartaque, e os sefarvitas queimavam seus filhos no fogo a Adrameleque, e a Anameleque, deuses de Sepharvaim. Assim temiam ao Senhor, e dos mais baixos se fizeram sacerdotes dos lugares altos, os quais exerciam o ministério nas casas dos lugares altos. Olha que interessante. Não, olha que horror que virou ali essa região. Gente, a ponto de aceitarem isso e acharem normal. Cuidado quando você acha a coisa normal. Tá? Agora vamos voltar lá para Esdras, capítulo 4. Volta para Esdras, capítulo 4. E nós agora vamos continuar. Nós lemos o versículo 1 e o 2. Eu vou ler o 3 e o 4. Porém, Zorobabel, Jesus e os outros cabeças da família lhes responderam: nada tendes conosco na edificação da casa do nosso Deus. Esse nada tendes é aquele povo que o Henrique acabou de ler. Olha a situação como estava complicada. Tá? Nós mesmos, sozinhos, edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou Ciro, rei da Pérsia. Então, agentes da terra desanimaram o povo de Judá, inquietando-nos no edificar. Alugaram contra eles conselheiros para frustrarem seu plano, todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dario, rei da Pérsia. Arrumaram adversários para perturbar a obra. Conselheiros e gente que fala que, olha, já ouviu assim? Meu, cheguei um cara uma vez falou para mim assim, estava falando de Jesus para ele falou assim, mas peraí, se Deus é Deus de verdade, se esse Jesus que você fala ama assim as pessoas, mas por que ele permite tanta maldade na terra? Por que ele permite tanta corrupção, tanto crime, tanta maldade, e é que essas pessoas continuem andando por aí? Nós acabamos de ler, o Henrique acabou de ler, o porquê que Deus se separou desse povo. Porque Deus ficou distante desse povo. Por causa do pecado. Gente, não é que Deus permite, o homem é que escolheu. Eles é que escolheram andar longe, eles é que escolheram andar separados. E não somente isso. Além de separados de Deus, eles têm a tendência de destruição, de atrapalhar tudo que está dando certo. Eu vou dizer uma coisa para vocês. O Brasil está passando por uma situação bem semelhante a essa. Nós temos problemas culturais seríssimos. Tá? Então, você vai ver muita gente defendendo. Não, porque tem que defender os LGBT, R, Q, H, Y, X, Y, Z, qualquer coisa parecida. Tá? E todo tipo de ideia louca que surgir por aí, problema que surgir, vão colocar e vão dizer, não, mas a igreja é contra. Gente, está acontecendo coisas horrorosas no Brasil. Aí você fala assim, Betão, você é muito conservador. Não, gente, eu sou o mesmo. Tá? E muita coisa que querem mudar hoje em dia,
é com o propósito justamente de afastar o povo de Deus. Essa aqui já foi considerada uma nação cristã. Uma das maiores nações cristãs do mundo. Já foi. Hoje em dia, nós somos muito além, muito longe de nação cristã. Hoje, nós somos uma grande confusão, porque a igreja brasileira, não estou falando só da igreja evangélica, estou falando da igreja de Cristo, porque tem muito convertido, inclusive, na igreja católica. Tem muito convertido em muito lugar que não é igreja. Gente que realmente é fiel a Deus, que busca ao Senhor, que busca a face do Senhor. E esse povo começa a enfrentar uma opressão muito grande. Porque hoje em dia, se você não aceitar o que algumas emissoras de televisão estão pregando, você está fora do esquema. Você é, como é que fala? É politicamente incorreto. Não, o bandido não é bandido, na verdade, é uma vítima da sociedade que está buscando uma forma de sobrevivência. Gente, teve uma empresa de produto de beleza, aí, de perfume e tudo mais, e colocou no Dia dos Pais uma mulher trans. E achou que isso era normal. O quê? Qual o problema? Você não aceita o transexual? E acham que isso tem que ser normal, que você tem que aceitar como se fosse algo normal e natural. Tá? Gente, não tenho nada contra os homossexuais, contra os LGBT, QYCH. Aliás, são pessoas que precisam ser amadas, tratadas com carinho, tá? E cuidadas. A nossa igreja, inclusive, fez um trabalho muito forte, e eu participei desse trabalho, e estive muitas vezes na rua, na Avenida Industrial, pregando para prostitutas e homossexuais, e alguns deles se converteram e vieram à nossa igreja, e fizeram parte do hall de membros da nossa igreja, convertidos, transformados, lavados pelo sangue de Jesus, mudaram de vidas e foram libertos. E foram transformados. E vamos encontrar com eles lá na glória, porque alguns passaram para a eternidade. Naquela época, a AIDS assolou a vida de muitos deles. Alguns, por causa do silicone industrial, apodreceram em vida. E alguns me trazem muita saudade, porque eram fiéis a Deus. Tremendamente fiéis. Bênção. Mas, hoje, há um posicionamento contrário a essa questão de você ser fiel a Deus, aos bons costumes. Essa questão de família. Tá? A família instituída por Deus, que é célula máter da sociedade, ela está sofrendo ataques terríveis. A igreja está sofrendo um ataque terrível justamente no seio da família. E nós temos que estar atentos a isso. Nós temos que estar atento a esse processo que começa a acontecer da mesma maneira que aconteceu naqueles dias. Continuando, o Henrique mostrou a plaquinha de 15 minutos. Note, se você está desanimado quanto à leitura da Bíblia, quanto ao evangelismo, ao louvor, à contribuição, à comunhão, inquieto, atemorizado quanto ao seu lugar no corpo, no propósito de Deus, muito cuidado, pois a obra é inimiga. Pior do que estar desanimado e atemorizado é desanimar e atemorizar os irmãos da sua igreja, denominação. Dessa forma, você só se torna instrumento do inimigo. Quando você desanima os outros, olha, não adianta lutar, o negócio não vai funcionar. Tá? Só um detalhezinho, entre o versículo 4 e o versículo 6, nós temos ali o Assuero, ou Cambises, tá? Ele de 529 a 521. Durante o reinado de Assuero, verso 6, também chamado Xerxes, sucessor do rei Dario da Pérsia, 486 a 465. Como eu já disse, o mesmo Xerxes lá do filme 300, que Leônidas, o grego, né, enfrentou bravamente. Acontece que escrevem uma carta para o rei, falando assim, olha, estão construindo uma obra lá em Jerusalém, e esse povo já foi resistente, esse povo é complicado. Esse povo aí, ó, já causou resistência para você, para o rei anterior. Escreveram em várias línguas, por isso que você vê vários nomes dos reis aqui. Por quê? O nome do rei era Assírio.
A linguagem que era usada naquele período, a linguagem comercial com que todo mundo conversava, era o aramaico. Então, o povo de Israel conhecia o aramaico e falava com esses povos através do aramaico. Inclusive, algumas frases de Jesus estão em aramaico. Tá? Depois foi transferido para o grego e também pela Vulgata para o latim. Por isso que tem esse monte de nome, mas é tudo mesmo cara. Só que para você entender, quando Deus trabalha, o diabo tenta atrapalhar. E eu vou deixar muito claro para você que ele pode atrapalhar e tentar atrapalhar, inclusive na sua vida. Pode interferir e pode ser um tremendo incômodo dentro da sua família. Só que tem uma coisa que a gente não pode esquecer. Nós somos o povo de Deus. Nós somos a família de Deus. E nós estamos com Ele. Por isso, acima de todo principado, potestade e poder, estamos acima deles. Você é vitorioso em tudo, você é vitoriosa em tudo o que fizer com Deus. Da mesma maneira, esse povo resolveu reconstruir o muro, reconstruir o templo. Na verdade, esse povo, quando começa essa obra de reconstrução, reconstrói o primeiro altar e agora vai lançar os alicerces do templo, tá? Eles estão mandados por Deus, orientados por Deus, dentro do plano de Deus, dentro do projeto de Deus e dentro do que Deus havia prometido para eles. E é por isso que eles não se contaminam, não se misturam, permanecem fiéis ao Senhor e continuam com o Senhor. E não permite que nada venha atrapalhar a obra.